Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Glória a Deus, graça e a paz, irmãos. Os irmãos já louvaram o Senhor, acordaram, estão com o espírito aquecido, amém? Uma grande bênção, o louvor. Eu amo essa música que eles cantaram. Grande é o Senhor, porque Ele é grande, amém? Nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, Ele é único. Quero compartilhar algo, irmãos. Meu esposo me deu a oportunidade. Obrigada pela oportunidade. E a palavra de Deus narra em 2 Samuel a história de um homem chamado Mefibosete. Com certeza você já ouviu falar sobre ele, Márcio já falou. E eu gostaria de compartilhar a respeito da vida de Mefibosete. Ele era filho de Jonatas, filho de Saul, neto do rei, né, um príncipe, um herdeiro ali, de descendência real. E a Bíblia fala aqui em 2 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 4, que quando ele era criança, ele é acometido por um acidente. E essa interferência na história começa a mudar a vida de Mefibosete. A palavra de Deus fala no versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegou a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. O histórico dele, irmãos, nos mostra que a vida dele foi marcada por decepções, perdas irreparáveis, angústias. E esse homem, né, da descendência real, nós podemos chamá-lo de colecionador de traumas. Muitos traumas foram colocados na vida dele, foi recebendo. E ele virou um homem angustiado, um homem que se enxergava de uma forma indigna. Né? E eu notei aqui o Mefibosete, o primeiro nome dele antes era Meribaal, que era lutador de Baal. Depois o seu nome foi mudado para Isbosete, homem de vergonha, de vexame. E algum tempo depois surge Mefibosete, que significa algo indigno, alguma coisa indigna. Então esse homem que seria um príncipe, né, um herdeiro, seus pais com certeza tinham sonhos para ele, ele se tornou algo indigno. Um homem cheio de traumas, de feridas. E eu quero falar um pouco sobre Mefibosete. Quando ele tinha apenas 5 anos, era uma criança, sofreu um acidente, ficou aleijado dos pés. Sabe, irmãos, naquela época, uma pessoa aleijada ou com alguma deficiência, ela era excluída da família. Por aquele defeito, por aquilo que, né, ele não conseguia fazer. E a Bíblia fala que Mefibosete morava em Lodebar. Lodebar é um lugar de esquecimento, lugar seco, lugar árido. E ele estava ali por tantos anos. Mas um dia um homem se lembrou dele. Com certeza foi usado por Deus para se lembrar de Mefibosete. O rei Davi mandou chamar Mefibosete. Tirou ele lá do lugar do esquecimento e trouxe para o palácio real, né, para a mesa do rei. A palavra de Deus fala em 2 Samuel 9, versículo 3 a 11. A palavra de Deus fala que Davi questionou sobre a descendência de Saul. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se o rosto em terra, e disse-lhe: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo.
por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então inclinou-se e disse: quem é teu servo para ter olhados para um cão morto, tal como eu? No versículo 10, a Bíblia fala: porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Sabe, irmãos, quando o rei mandou chamar Mefibosete, alguém se lembrou dele. O próprio rei. Ele pensou: como assim? Eu fiquei esquecido por esse tanto de tempo? Os historiadores, os teólogos, dizem que ele teria por idade de 25 anos, porque ele já tinha um filho de 5 anos. E quem que manda chamar Mefibosete? O rei Davi. O poderoso, né? O cara. E ele já chega se humilhando, se inclinando. E Davi com certeza olha aquela cena e fala: acalma. Não vou te fazer nenhum mal. Fique tranquilo, fique em paz. Em outras palavras, eu sei que você sofreu muito esses anos, mas eu estou aqui para trazer a restituição na sua vida. Davi foi usado por Deus. E ele falou: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. E te restituirei todas as terras de Saul. Alguém se lembrou do príncipe herdeiro esquecido. Cheio de traumas, cheio de angústias. Sabe, irmãos, Mefibosete, ele sempre foi um incômodo. Porque ele era alguém que dependia das pessoas. Ele não fazia as coisas por si só. Ele precisava de ajuda. E naquela época não tínhamos recursos como hoje. Não tinha cadeira de rodas, não tinha chuveiro elétrico, não tinha fogão. Para as coisas básicas, Mefibosete precisava de ajuda. E ele não tinha ninguém, porque todos morreram. Se você for ver a palavra de Deus. E eu fico pensando, quantas vezes Mefibosete dormiu com fome? Quantas vezes ele ficou esquecido? Quantas vezes ele ficou sem tomar banho? Não tinha alguém para dar comida? Quantas vezes ele queria só um abraço? Um abraço caloroso. Para falar: meu filho, eu estou aqui. Porque ele não tinha ninguém. E ele foi crescendo nesse ambiente. Ele foi crescendo com as pessoas ao redor, mas o rejeitando, ignorando. Mas ele só precisava de alguém para falar: meu filho, eu vou te usar. Eu vou usar de bondade para com você hoje. E esse alguém foi Davi. Sabe, irmãos, nós temos muitos Mefibosetes hoje ainda. Essa palavra aqui, essa história que a Bíblia nos conta sobre esse homem, nós podemos ver hoje ainda. Aonde que foi começar os traumas dele? Ainda quando criança. Por que que alguém demorou 20 anos, praticamente, para usar de bondade, para falar: eu me importo, eu me lembrei, eu vou restituir, você vai experimentar da restauração. Irmãos, nós precisamos chegar na vida dos Mefibosetes ainda na infância. Deixa eu te falar. Você não precisa ir lá na África procurar crianças carentes. Nós temos as crianças carentes aqui, nessa terra. Nós temos crianças carentes, às vezes, dentro da sua casa. Órfãos de pais vivos, de pais presentes. Sabe, às vezes as crianças precisam somente de alguém para falar: Jesus vai mudar a sua história. Jesus vai restaurar a sua vida. Jesus, pastora, mas criança, restaurar o quê? Sim. Mefibosete é uma prova viva. Os traumas começaram na infância. E ninguém se levantou para falar: há esperança. Lá naquele lugar de esquecimento que ele ficou por tantos anos. Sabe, irmãos, nós temos um encargo como igreja de alcançar as pessoas ainda na infância. Eu sei que às vezes as pessoas acham que
Ah, as pastoras só falam de crianças aqui na videira. Talvez é porque você nunca participou de uma igreja que se importasse com elas, que investisse nelas. Nós estamos a cada domingo naquelas salas, ministrando a palavra de Deus. Tem crianças, irmãos, no nosso meio, que nunca experimentaram do poder de Deus, da unção, da vida, e nem do amor. Criança precisa de amor, precisa de atenção, precisa de carinho. O que Mefibosete queria, irmãos? Talvez alguém só para conversar. Talvez alguém para levar para brincar, carregando, porque não tinha naquela época recursos. Mas ninguém chegou para brincar com ele. Mas o diabo tem chegado na vida das crianças. O diabo tem chegado dentro da sua casa, através de iPad, iPhone, tablets. As famílias não têm mais diálogo hoje em dia, irmãos. As crianças ficam na escola, depois vai para o aftercare, daycare, não sei o quê, não sei o quê. Chega à noite em casa, toma banho, come e vai dormir. Qual que é o relacionamento? Essa lacuna na vida de Mefibosete foi a falta de relacionamento familiar, um referencial. Porque nós temos muitas crianças, nós temos muitas pessoas com necessidades especiais, mas que não são feridas e angustiadas, como nós vemos aqui. Quem é o teu servo para olhares como para um cão morto como eu? Quem falou isso para Mefibosete, irmãos? Davi não falou. Os guardas que foram buscá-lo não falou. A vida falou. As pessoas com as atitudes falaram. E ele se enxergava dessa forma. Nós precisamos de levantar Davis no nosso meio. Nós precisamos de levantar Davis para falar do amor perfeito, o amor de Deus. Você já parou para pensar o que o seu filho aprende lá na sala? Você já entrou lá algum dia para ver como que o seu filho se porta, o que ele recebe, o que as líderes estão ministrando? Você já perguntou para ele, o que você aprendeu hoje, meu filho? Ah, mãe, eu aprendi hoje que o poder de Deus é maior que o poder das trevas. É mesmo, meu filho? Então vem cá, deixa eu te ensinar mais um pouco. Você faz isso? Deixa eu continuar a edificação que você aprendeu. Sabe, irmãos, a primeira experiência com o amor de Deus acontece dentro de casa. Através de pais. Vocês são Davi, eu sou Davi. Não deixe que os nossos filhos se tornem Mefibosetes ainda quando adultos. Não deixe que as crianças lá do seu condomínio se tornem Mefibosetes na vida adulta. Nós precisamos chegar antes. Nós precisamos levar Jesus antes. Para curar, para transformar, para salvar, para libertar. O ministério com as crianças, irmãos, o alvo é alcançar as famílias. E nós temos experimentado disso. Esse mês agora de outubro, todinho nós fizemos os eventos do Projeto Samuel. Nós fazemos eventos com as crianças, uma apresentação com as crianças da célula para atrair os pais. Porque aquelas crianças têm contato uma vez por semana somente com a palavra. E elas estão se tornando apaixonadas pelo Senhor. Nós temos uma célula de crianças lá em casa, mais de um ano, 2. E eu lembro quando eu cheguei naquele condomínio, eu falei, Senhor, nós vamos alcançar esse condomínio para o Senhor. E lá 90% da vizinhança é americana. Para nós brasileiros é quase impossível. Mas eu falei, Senhor, através dos nossos filhos nós iremos alcançar. Irmãos, as crianças vêm toda semana, semana após semana. Um dia um dos meninos falou, eu nem sabia quem é Jesus. Eu conheci através da Miss Giovana. Ela que me falou de Jesus. E sabe, irmãos, ontem nós tivemos um projeto lá, o pastor Gus foi, compartilhou a palavra, porque nós pregamos Jesus, amém? E hoje nós temos uma família inteira de americanos assistindo o culto. Eles vieram através de um convite da célula de crianças. Quando eu fui falar ali para os pais, eu comecei a chorar. Não dei conta.
Eu falei, Senhor, está começando. Nós vamos ganhar não só o condomínio, mas essa região inteira para o Senhor. A célula de criança é uma estratégia que funciona. Mas muitas vezes, irmãos, nós precisamos de Davi para ir à frente. Para buscar e trazer Mefibosete Lodebar para a mesa do rei. O que nós fazemos aqui a cada domingo, irmãos? Nós estamos à mesa do rei. Nós estamos recebendo alimento forte. Estamos recebendo um alimento aqui real. Mas não é aqui somente que nós temos que ser crente, é lá fora. Não é só aqui que a gente tem que ser Davi. É lá fora, no seu trabalho, no seu condomínio, na sua família, na sua célula. O que nós temos vivido como igreja? Nós temos trazido esperança onde não há? Muitas crianças, irmãos, têm vivido sem esperança. E não é na África, não. Não é na Índia. É aqui, next door. Ou talvez, dentro do quarto da sua casa. Nós precisamos, irmãos, ser uma igreja que exala a vida de Deus. Aonde nós estivermos. Seja para as crianças, para os jovens, para os adultos. Nós temos que ser esse instrumento de Deus. Nós temos que ser esse Davi. Nós temos que ser essas pessoas que trazem a restauração e não a fofoca. Nós temos que ser essa pessoa que traz as boas novas e não as más notícias. O evangelho, ele é simples. Mas muitas vezes nós crentes complicamos. E as pessoas não querem se achegar a Jesus. Por quê? Porque os exemplos somos nós. Porque nós ignoramos o ministério com as crianças? Porque nós ignoramos as crianças? Ah, pastora, porque dá trabalho. Deixa eu te falar. Quanto mais cedo uma pessoa conhece Jesus, mais frutos ela vai dar para o Senhor. Se você tivesse talvez conhecido o Senhor Jesus mais cedo, quantas coisas você poderia ter feito para o Senhor? Quantas almas, vidas você teria influenciado? Ainda na infância. Porque criança não tem vergonha. Lá na minha casa, sábado, 11 horas da manhã, as crianças já estão lá. O Arthur acorda, semana passada, ele, mamãe, são 11 horas. A Miss Giovana está chegando. Abriu a porta e saiu correndo. Vamos chamar os meninos. Não tem vergonha. E nós pregamos Jesus. A gente não conta historinha só da Bíblia. Nós falamos de Jesus, aquele que transforma, que liberta, que restaura. Porque é isso que as famílias estão precisando. Nós temos crianças que vêm na célula, irmãos, pedir oração para o casamento, os pais, pelas finanças. Ninguém vem pedir carro. Ninguém chega na célula de criança para pedir uma moto, mais dinheiro. Eles querem coisas simples. Eu quero alegria na minha casa. Eu quero os meus pais de volta. Eu quero o casamento dos meus pais junto. Eu quero experimentar isso aí que vocês estão falando. É simples. Sabe, irmãos, a igreja, ela tem que demonstrar um Jesus que é simples. Não é complicado. Mas quantos de nós passamos dias, semanas, meses, indo e vindo? Porque aqui todo mundo é crente, né? Fácil. A Ludmila, a Adriana está aqui. Levanta sua mão. Abaixa. Põe a mão no seu coração. Fala para o Senhor. Mas não é aqui somente. É outside. Fora das quatro paredes que nós temos que expressar esse Jesus. Aqui poderia estar muito mais lotado de pessoas, irmãos. Se nós expressássemos através do nosso casamento, através dos nossos filhos, através de atitudes simples, de servir, de falar, de abrir a nossa boca, não para fofocar, não para falar mal, mas para falar do Jesus que transformou a minha vida, que transformou a nossa vida. Não é religião que nós queremos pregar para as crianças, não é religião que nós queremos pregar para os jovens, nós queremos pregar Jesus. Ontem estava tendo um evento aqui dos teens, tudo fantasiado, umas fantasias horrorosas. Falei, gente, esse povo é muito criativo mesmo. Aí eu entrei na sala, porque pastor, você quer checar tudo, né? Falei, deixa eu ver se esse povo está falando de Jesus ou está só brincando.
Quando eu entrei lá, o Ramon, que é o obreiro da rede, estava falando sobre Jesus, falando da igreja, falando dos líderes. Esses líderes estão aqui para servir você, para abençoar a sua casa. Vem fazer parte desse movimento, desse mover de Deus. Eu falei, isso é igreja. A gente está fantasiado igual o povo do mundo, mas nós estamos falando da parte de Deus. Jesus, Ele transforma. Jesus, Ele liberta. Jesus vai fazer. Não é religião, é Jesus. Irmãos, não entre para uma religião. Não entre para esse caminho de pode, não pode. É Jesus. O que o Márcio prega todo domingo aqui não é religião, é Jesus. Mefibosete, ele não foi convidado para uma religião. Ele experimentou da graça de Deus através de Davi. Quantos Davis querem expressar a graça de Deus aqui? Aleluia. Sabe, irmão, isso aqui não é só uma convocação, é um alerta para a nossa igreja. De nós pararmos para avaliarmos o que nós estamos vivendo como igreja. Como nós enxergamos a nossa próxima geração. Nós falamos da parte de Deus para os nossos filhos, ou cada um no seu quarto? Seja criança, adolescente, adulto, aqueles que têm netos. O que nós estamos passando para a nossa próxima geração? O legado deles pregarem para a geração deles. Irmãos, nós estamos pregando ali naquela sala para os futuros médicos, pastores, deputados, talvez até presidente. Se você for ver meu filho hoje, ele está com a camiseta. I am your future president. Can be, não sei. Mas qual o presidente que nós estamos formando? É um homem de Deus ou alguém que vai se corromper? Irmãos, é a essência. Nós não podemos perder a essência. Para as nossas crianças, nós temos a oportunidade de conquistar o coração delas para Jesus ainda na infância. Para que se tornem adultos, responsáveis, com caráter, que amem o Senhor. Eu acho maravilhoso o que nós temos vivido nas nossas células. Irmãos, nós temos crianças muçulmanas, budistas, hinduístas. E eles falam, não, meus pais servem a Buda, mas eu sirvo Jesus. Nós tivemos uma criança na célula que os pais não são crentes. E o carro estragou, no meio da rua. Falei, vamos ligar para o mecânico. O filho falou, não, vamos orar. A mãe olhou, não mãe, Jesus vai funcionar esse carro. E a mãe deu oportunidade para a criança. Então tá, ora aí. A criança orou e o carro funcionou. Você sabe por quê? Porque ela não experimentou de religião, ela experimentou de Jesus. Um Jesus que faz até o carro funcionar. Qual que é a experiência que aquela criança teve, irmãos? A mãe ficou chocada e a criança mais ainda. Mas ela experimentou de uma fé inabalável. A maioria dos nossos traumas acontecem na infância. Mas precisa levantar Davis para trazer a cura. A Sofia tinha 5 meses quando ela fez uma cirurgia e ficou 1 mês no hospital. 5 meses, irmão, você pensa assim, não lembra de nada. Todas as vezes que nós íamos ao médico, chegava alguém de branco perto dela, já começava a chorar. Por quê? Foi lá na vida de bebê ainda. E nós oramos, ministramos, declaramos a cura. Não vai ter trauma, em nome do Senhor Jesus. Para levar ela ao médico, tem que falar só na hora que chega lá na porta do consultório. Mas eu creio que ela está sendo curada desse trauma. Nós ministramos, nós amamos, nós falamos. Mas quantos adultos que não tiveram essa oportunidade? Quantas pessoas ao nosso redor que vivem, irmãos, depressivas, que vivem angustiadas, vivem na solidão. Por quê? Porque não teve um Davi que levantou para falar, ei, deixa eu te falar. O Jesus que eu conheço pode te libertar dessa depressão. O Jesus que eu te conheço pode te libertar desse trauma, dessa angústia. Sabe, irmãos, nós precisamos acordar.
que nós estamos deixando de legado para a próxima geração? Pastora, já fiz minha parte, já preguei para o meu filho, para minha filha. Irmãos, a Bíblia fala que é da vontade de Deus que todos sejam salvos, inclusive as crianças. Então nós não podemos pregar só para a nossa família. Nós não devemos trabalhar na obra do Senhor só para dentro da nossa casa. É ide por todo mundo e pregar a toda criatura. Enquanto isso não acontecer, Jesus não vai voltar. E eu quero que ele volte logo, porque esse mundo está cada vez mais terrível. Irmão, se você for ler as notícias, os jornais, o que eles dizem, tem que ter uma indignação no nosso coração. Tem que ter uma compaixão no nosso coração. Eu estava lendo um livro esses dias, falando sobre isso. O que falta na igreja é compaixão. Todos os milagres que Jesus fez, ele foi movido pela compaixão. Quando ele viu aquelas crianças ao redor dele ali, ele pegou uma criança e pôs no colo. Ele foi movido por compaixão. Todas as curas que Jesus fez, foi pela compaixão. Quando ele viu aquele leproso, falou, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Irmãos, Jesus tocou no leproso. Quem que tocava no leproso naquela época? Ninguém. O leproso, ele era também excluído da sociedade. Mas Jesus tocou. Sabe para quê? Para que a cura dele não fosse só física, mas fosse lá na alma, lá no coração. Quanto tempo aquele leproso não recebia um abraço, um toque? Mas Jesus tocou. Por quê? Porque ele teve compaixão de olhar para aquele rapaz, para aquele homem, e deixar ele viver na mesma vida. O que falta entre nós, irmãos, é compaixão. Esses dias o Márcio me contou uma história que eu fiquei em choque. Eu não consegui fazer nada, eu só fui chorar. Uma das notícias no jornal, sobre uma criança. Irmãos, eu não consegui, eu fui para dentro do banheiro ali, comecei a chorar. Aquilo entrou no meu coração igual uma bomba. Falei, meu Deus, aonde nós estamos caminhando? Para onde nós estamos indo? Mas às vezes nós lemos as notícias, irmãos, e a nossa vida continua da mesma forma. Ah, está longe de mim. Isso não vai acontecer, não. Tem que ter uma compaixão, tem que ter indignação. Sabe, olhar para o seu condomínio e falar, Senhor, essas vidas precisam ser salvas. Senhor, elas precisam ser tocadas. Senhor, eu não quero ser um crente de igreja, de banco. Senhor, eu não quero ser um crente domingo. Senhor, eu quero influenciar a minha geração e a próxima. Pastor, eu não tenho encargo, não tenho chamado, não tem jeito com criança. Eu também não tenho jeito com criança. Mas eu tenho um chamado da parte de Deus. De ir fazer discípulos. E esses discípulos podem ser desde a infância. Amém, irmãos? Às vezes você fica aqui domingo após domingo. Irmãos, vai servir. Nós precisamos de homens de Deus dentro daquelas salas. Esses dias o Arthur falou. O professor de natação dele é um homem. Uma vez por semana, no outro dia é uma mulher. Aí ele falou para mim, mamãe, o professor vai ser homem ou mulher? Eu falei, meu filho, acho que é o Anthony, um homem. Ah, que legal, porque todos os teachers só são mulheres. E eu fiquei pensando naquilo. Falei, é verdade. As crianças precisam de referenciais de homem também dentro das salas. Falando da parte de Deus. Eles têm um grande exemplo dentro de casa que é o pai. Mas em outros lugares todos, são mulheres. Deixa eu te falar. O ir de fazer discípulos é para todos. É para o homem e para a mulher. Pastora, lá em casa, eu sou esposa, eu oro mais, eu busco mais. Meus filhos veem em mim esse referencial. Deixa eu te falar, homens de Deus. Você é o sacerdote da sua casa. Você tem que ensinar a palavra para os seus filhos. Orar com eles. Não é aquela oração, né, quebrada. Ensiná-los o nome de Jesus. Lá em casa, meus filhos nunca viram falar Papai do Céu. Vamos orar para o Papai do Céu. Não, vamos orar em nome de Jesus. Um Deus que vive dentro de nós. É isso que nós temos que ensinar para as nossas crianças. Não é simplesmente, meu filho, estamos aqui, ó.
Esses dias nós compramos um fone de ouvido para cada um lá em casa. Precisava levar para a escola, estava de férias, nós compramos os fones de ouvido. E aí chegamos lá em casa, deu presente, fone de ouvido, rosa, preto e tal, aquela farra toda. De repente, irmãos, um silêncio na casa. Eu falei para uma filha, esse trem não é de Deus, não? Nem, amor, vamos pegar tudo de volta. Falei, não, me dá isso aqui. Dá. Isso aqui é para a escola, não é para aqui para casa. Irmãos, tem que ter alegria, tem que ter grito, tem que ter festa. Não é só você pegar seu filho e pôr um fone de ouvido e ter a sua paz que você quer. Sabe por quê? Porque isso aqui ensina muita coisa. Mas isso aqui que transforma vidas. É isso aqui que vai transformar seu casamento. É isso aqui que vai transformar a vida dos seus filhos. Eu falei no meu discipulado com as pastoras, falei, irmãs, eu estou indignada. Termina o culto, as crianças estão todas no eletrônico. Poucos vão jogar bola e ser criança de verdade. Alguns nem olham para o seu rosto. Oi, fulano. Oi. Irmãos, o que nós estamos passando para essa próxima geração? Isso aqui é para você avaliar mesmo. O que você tem feito com seus filhos? Com seus netos, com seus sobrinhos, filhos dos amigos. Nós temos uma vida, uma oportunidade, irmãos. O que nós temos feito essa oportunidade? O que os nossos filhos estão vivendo nessa única oportunidade deles? Também não são só filhos naturais, não. Filhos espirituais. Aqui nós temos muitas mães de nações e muitos pais de multidões, amém? Nós fizemos um vídeo, eu queria ter passado aqui hoje, mas não teve como. Nós fizemos várias células, nós gravamos as crianças falando de qual nação os pais são. Irmãos, nós temos quase 20 nações representadas no nossa célula de crianças. E eles falavam, eu sou Ryan, tenho 7 anos, os meus pais são da Índia, mas eu aceitei Jesus na célula de crianças. Nós fizemos várias crianças gravando. Quantas mães de nações e multidões nós temos aqui? Quantas querem ser pais e mães de multidões aqui? Começa dentro da sua casa. Quando nós nos casamos, o Senhor nos deu uma palavra e nós colocamos no convite do nosso casamento. Os irmãos sabem sobre isso. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Isso aí é música aos nossos ouvidos, amém? Isso é que é ser criança. Eu estava no chá de panela ontem, o lugar era muito pequeno, e meus meninos corriam para lá, subia aqui, subia lá, subia aqui. Aí eu falei para a noiva assim, olha, eu vou embora, porque eu estou indo, né? Assim, as crianças estão querendo brincar um pouco. Não, pastora, não tem nada não. Eu falei, meus filhos são muito saudáveis. Porque criança saudável grita, brinca, corre, pula, amém? Mas também ouve quando a gente fala. Então, irmãos, quando nós nos casamos, o Senhor nos deu uma palavra que está lá em Isaías 61:9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem reconhecerão como família bendita do Senhor. E esse é o meu encargo, estou engajada nisso. De ver os meus filhos tocando as nações. Antes de eu ir pregar lá para as crianças lá fora, eu quero pregar para eles. Eles vão ser esses que vão ser essa descendência poderosa. Olha para os seus filhos, irmãos, e veja neles a próxima geração de homens e mulheres de Deus. Se essas crianças hoje em dia não respeitam nem os pais, o que eles vão ser no futuro? Se eles não escutam vocês hoje com 6 anos, 7, 8, quanto mais com 15, 18. Mas é hoje, irmãos. Nós vamos plantar hoje, que nós vamos colher daqui 10, 15 anos. E o que nós temos plantado? Qual que é a essência da nossa casa? Chegar do trabalho e tirar o sapato no meio da sala e ligar a televisão? Ou gastar tempo com eles? Irmãos, eu sei que é difícil. Nós sabemos, nós somos pais, pastores. Eu sou dona de casa, lavo roupa, cozinho, lavo louça, banheiro, sala, cozinha.
Estou aqui no prédio da igreja na oração de manhã, aconselho, discipulo. Nós sabemos que é difícil gastar tempo com a família, mas é o mais precioso. Não adianta ganhar o mundo lá fora e perder os que estão dentro da nossa casa. Qual que é o chamado de Deus para a sua vida hoje, irmãos? Ser Davi. Fala comigo, eu sou Davi. E eu vou levantar os Mefibosetes. Irmãos, a vida de Mefibosete começou a ser mudada aos 25 anos, provavelmente. 25 anos. Ele se assentava à mesa do rei, todos os dias. Ele começou a comer a comida real. Ele começou a comer uma comida boa. Ele deve ter pensado, nossa, por que eu não experimentei isso antes? Nossa, quantas vezes eu dormi com fome? Nossa, quantas vezes eu queria só atenção. Hoje eu tenho todos os soldados, os servos à minha disposição. Nossa, por que eu não tinha uma cama boa dessa para dormir? Sabe, irmãos, somos filhos do rei. Nós queremos trazer esses também para a realeza. Não vamos esperar que ele chegue aos 25 anos e fala, uau, eu lembro que a minha vizinha sempre ia para o culto, por que ela nunca me chamou? Nossa, eu lembro que tinha uma reunião ali de crianças. Por que ninguém nunca falou de Jesus para mim? Nós temos uma jovem aqui, na igreja americana. Ela é apaixonada na igreja. Tinha uns 3, 4 meses que ela estava entre nós. Ela falou, gente, por que nunca alguém me trouxe nesse lugar antes? Eu sou amada de graça nesse lugar. Está aí, ministra louvor, uma bênção, líder de célula Kids, tem transformado o mundo ao redor dela. Mas sabe, irmãos, Deus espera que nós sejamos como Davi. Levar uma comida real, levar um alimento sólido, algo que transforma. Não é você olhar lá no vizinho e ver o cemitério na porta da casa e falar, nossa, Deus que me livre. Não, irmãos, deixa eu te falar, é você olhar e falar, Senhor, você é a expressão do amor de Deus para o meu vizinho. Ele não vai celebrar mais a morte, ele vai celebrar a vida. Quando nós entramos no nosso condomínio, quase 4 anos atrás, no Halloween, teve muitas decorações na porta das casas. E eu lembro que eu passava de carro, eu ia orando. Repreendido em nome de Jesus. Senhor, esse condomínio vai conhecer o Senhor. Nós vamos celebrar a vida. Nós vamos falar de Jesus aqui. Eu lembro que no primeiro evento que nós fizemos, nós tivemos 100 pessoas na nossa casa. O que nós fizemos? Falamos de Jesus. Escrevemos um cartaz bem grande. Jesus is life. Só isso. E as pessoas vieram e sentaram e conversaram, comeram conosco. Nos próximos anos, irmãos, você for lá, não tem muita decoração mais de Halloween, vai diminuir cada vez mais. Porque eles vão conhecer a vida de Jesus através de nós. Eu quero fazer nessa manhã um apelo para os Davis, os irmãos do louvor, se quiser subir aqui. Você não precisa ser embalado pela música, pelo toque, pelo violão. Mas sabe, irmãos, que nessa manhã nós possamos ter revelação. O que nós temos passado para a próxima geração? Aqui nos cafés da manhã com as mulheres, eu tenho falado para elas, irmãs, nós temos que viver uma igreja que expressa Jesus. Nós temos que viver no sobrenatural de Deus. Não experimentar somente o natural, chegar aqui e cantar uma música. Ah, o louvor hoje foi bom. Ah, o louvor não foi bom, porque não tocou a minha alma. Louvor é para Deus. Nós temos que cantar a música, é para Ele. As crianças têm que nos ver louvando aquele que é único e é digno. Na sua casa, ao invés de gritar com seu marido, gritar com a sua esposa, ao invés de você ir atrás da sua carreira, vai edificar a vida dos seus filhos.
Porque isso é eterno. Não delegue os seus filhos àqueles que não o amam. Eles vão experimentar do amor perfeito através de nós. Não é da babysitter e nem do daycare. Os nossos filhos, isso é eterno. Que nós vamos deixar para eles. Nós temos muito encargo por família, irmãos. E a família, ela fala de todas as idades. Desde o bebezinho até o mais velho. O pai. Que tipo de família nós estamos edificando? Sabe, que tipo de pai, que tipo de mãe, que tipo de esposo e esposa nós temos sido? Taca lá na escola, lá, menino de 6 meses. Quem que vai amar essa criança? É você. Deus deu para você, não foi para a escola. Nós temos 4 anos para influenciar os nossos filhos aqui nesse país. 100%. Depois dos 4, eles já vão para a escola por 7 horas por dia. Glória a Deus por aqueles que têm condições de colocar numa escola cristã. Mas aqueles que não têm, são 7 horas sendo influenciados pela cultura, pelo humanismo, pela falta de crença, pela falta de fé. Sabe, irmãos, não delegue também somente para a igreja aquilo que é o seu papel. Ser homem e mulher de Deus para os seus filhos. Você fala, não, eu tive alguém dentro da minha casa que me ensinou. Eu estava falando com a minha mãe ontem, falei, mãe, ora por mim que eu vou pregar amanhã. Terminei o esboço, mas eu quero a presença de Deus lá. E a senhora é a minha maior intercessora, eu falei para ela. Ela começou a chorar. Minha filha, eu intercedo por você mesma. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu tive uma intercessora na minha casa. Eu chegava de madrugada, ela estava de joelho orando por mim. Ju, eu preciso de tradução. Traduz para eles. Sabe, irmãos, nós estamos com o encargo de levantar uma geração de vencedores. Uma geração que vai transformar o mundo. A Bíblia fala em Atos 17, 6. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram também aqui. E na versão em inglês fala que aqueles que turn the world upside down. Você sabe quem que vai transformar o mundo e colocar ele de cabeça para baixo? São as nossas crianças. Nós vamos experimentar de um avivamento quando essas crianças cheias do Espírito crescerem, se tornarem os futuros líderes dessa nação. Mas eles precisam de famílias fortes para que isso aconteça. Fique em pé onde você está.